Então vamos lá, rapaziada. Voltando aqui para nossa aula sobre fórmulas. Na aula anterior, a gente viu a referência relativa, né? Que é aquela referência. Deixa eu selecionar aqui o intervalo de soma aqui, ó. Que a gente arrasta a fórmula, ele se adapta tanto à linha quanto à coluna, que também aconteceu, né? Apertando aqui o F2 e o Enter para a gente navegar pela fórmula. Ele se adaptou aqui à linha para onde a gente levou a fórmula. A gente vai ver agora, eu vou trocar o nome dessa aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Renomear ref relativa, que é a referência relativa. Eu vou mostrar aqui, vou criar uma nova planilha. Nessa nova planilha a gente vai ver a referência mista e a referência absoluta. Então como isso funciona? Vamos fingir o seguinte aqui, ó. Eu tenho uma tabela aqui, ó. Eu vou colocar aqui meses. Eu vou botar aqui, ó, Jan, Feb. Selecionei os dois. Vou arrastar até dezembro. Isso aqui a gente já viu nas aulas anteriores, né? Então vou colocar aqui os valores. Vou colocar aqui, ó, faturamento, por exemplo. Vou simular aqui o faturamento de uma empresa. Vou colocar aqui, ó, 200 mil. Já vou formatar todo mundo como dinheiro aqui, para ficar mais fácil. Aqui foi 100 mil. Aqui a gente bota 150. Então vou fazer melhor. Para não ter que fazer assim na mão, vou fazer aqui, ó, igual, aleatório entre. Eu quero um valor entre 100 mil e, vamos ver, 280 mil. Ctrl Enter, ele preencheu para todo mundo. Eu vou dar um Ctrl C e vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em colar. Se eu colar, ele vai colar a fórmula por cima, que seria eu fazer isso aqui, ó, Ctrl C. Se eu botar só no colar, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele trouxe a fórmula para cá, tá vendo? Não é isso que eu quero. Ctrl Z, Ctrl Z. Vou selecionar aqui. Ctrl C, só uma observação, eu colei aqui, ó, não falei para vocês, né? Tá vendo que ficou um monte de hashtag aqui, ó, tralha, hoje em dia tem vários nomes. Se eu der 2 cliques aqui na coluna, ele ajusta. Quando o nome não cabe, quando o nome não, como o texto, o nome, o número, seja lá o que for, tiver dentro de uma célula e não couber, ele fica com aquele tracejado. Então vou apagar aqui, ó, vou selecionar aqui, Ctrl C, e vou vir nessas opções aqui, ó, nessa setinha para baixo aqui do colar. Ele me dá algumas opções, tá vendo? Colar as fórmulas, colar a formatação de número e as fórmulas, manter a formatação original, ó, colar sem as bordas, colar a largura. Isso aí é bom para vocês darem uma olhada. Eu vou selecionar esse aqui, ó, 1, 2, 3, colar os valores. Tá vendo? Eu colei por cima, ele tirou a fórmula daqui para mim, tá vendo? Não tem mais fórmula nenhuma. Por quê? Eu peguei um campo com fórmula, copiei e colei só os valores em outro lugar. Então vamos lá, dando sequência aqui. O que eu quero saber com esses valores aqui? Eu quero saber que o faturamento em dólar. Aí tá o seguinte, o que acontece? Se a gente parar para ver, vamos fingir, para não ficar aqui, se ficar aqui meses vai ser estranho. Eu vou botar aqui vendedores, senão vai ficar estranho o que eu quero fazer aqui. Vou botar aqui, ó, vendedores. Vendedor 1, vendedor 2 e vou selecionar aqui, ó, e vou arrastar. Vamos ver se o Excel vai entender, ó. Ele entendeu, tá vendo? Ele manteve o vendedor e com aquela inteligência dele de preenchimento, ele preencheu os outros aqui, ó. Então vamos lá, eu tenho aqui os vendedores, eles têm esse faturamento aqui em reais. E eu quero saber quanto eles venderam em dólar. Só que assim, o dólar é o mesmo para todo mundo. Então não tem por que eu fazer uma coluna aqui, ó, dólar. Eu posso fazer isso aqui, ó, dólar. Vamos botar aqui que está 5,20. 5,20. Fazer isso aqui para todo mundo. E vem aqui e faço essa formatação. Posso fazer isso aqui, ó. Igual esse aqui vezes esse. Não, esse aqui dividido por esse, Ctrl Enter, tá aqui, ó. Tá aqui o faturamento, vou botar aqui em dólar, ó. Tá aqui o faturamento dele em dólar. Usei a referência relativa, ele fez pra gente. Só que tem um jeito mais inteligente, um jeito mais aceitável da gente fazer isso aqui, ó. O que eu posso fazer? Eu vou inserir aqui, ó, 2 linhas, inserir, e vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, dólar. Quanto é o dólar aqui? Vou botar 5,25 agora. Pronto, eu tenho um dólar aqui, ó, 5,25 em uma célula só. O que eu quero fazer? Eu quero pegar, já vou selecionar todo mundo para fazer de uma vez, para vocês verem aqui. Igual, eu quero esse valor que está aqui e eu quero dividir ele por esse valor que está aqui, certo? Já que o dólar já está ali numa célula só, eu posso dar para todo mundo. Vou dar um Ctrl Enter e a gente vai ver o que aconteceu. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui o valor do dólar, que deu aqui 34.605,33. Eu tenho a divisão por zero. Eu tenho um erro de valor. Eu tenho aqui 1,44. Alguns números que a gente vê que não são reais. Não é esse o valor que tem que dar.
O que aconteceu aqui? Ó? Vamos analisar aqui apertando F2 na fórmula. Ele fez a referência ó, ao C5 e ao C2. Quando eu vim aqui para baixo, ó, ele desceu esse aqui para C6 e o que era C2 virou C3. Por quê? Porque a referência é relativa. Então ela é referente à linha que ela está. Como aqui, apertei o F1 aqui, deixa eu fechar aqui. Como aqui ele está fazendo C5, C2, quando eu descer uma linha, ele vai somar 1 a esse número 5 aqui, para ele descer uma linha, então ele vai do 5 para o 6, e do 2 ele vai para o 3. Se a gente olhar aqui, ó, 6, 3. Se eu descer mais uma, ele vai o quê? 7, 4. E por aí vai, ó. 8, 5, 9, 6. Tá vendo? Ele está descendo ali, ó, certinho. Então o que a gente precisa fazer? Eu preciso informar para ele que esse aqui do dólar, ele não é uma referência relativa, ele é absoluta. Eu quero que ele fique ali para sempre, porque eu quero multiplicar esse por esse aqui por esse aqui por esse. Eu quero multiplicar todas as células, multiplicar não, né? Eu quero dividir todas as células pelo mesmo valor do dólar. Então, como eu faço isso? A gente seleciona o espaço que a gente quer, então eu quero o C2, fica absoluto, selecionei ele aqui, e eu posso apertar o F4, e ele vai dar uma opção para a gente. O que ele fez aqui? Ó? Ele colocou um cifrão antes do C e um cifrão antes do 2. O que isso quer dizer? Que ele travou as duas. Então ele travou para mim a coluna C e travou a linha 2. Se eu apertar o F4 de novo, ele deixou a coluna relativa e travou a linha 2. Se eu apertar o F4 de novo, ele travou a coluna C e deixou a linha 2 relativa. Se eu apertar F4 de novo, ele voltou para o início, não fez nada. Então eu vou apertar uma vez só, ficou relativo, tá vendo? Enter. Aqui não mudou nada pra gente. Ao invés de clicar aqui e arrastar, eu vou dar 2 cliques, ó. Ele preencheu para todo mundo. Agora parece que o número está certo. Vamos ver o que aconteceu, ó. Tá vendo que ele está descendo a linha do que está relativo e está mantendo o absoluto pra gente? Ó, de novo. Galera, uma dica agora para vocês, cara. Pausa o vídeo e faz esse teste no computador de vocês. Porque essa é a parte mais importante que tem quando a gente fala em fórmula. E é onde muita gente se perde. Cara, você aprendeu isso aqui, a metade do que a fórmula já foi. Então vamos lá. Ó. Fiquei com a referência relativa no primeiro termo e absoluta no segundo. Ó, tá vendo? Então eu posso navegar à vontade que aquela lá ficou fixa. Então façam o teste aí para vocês poderem absorver isso. E aí aqui a gente tem o quê? Ó? Eu tenho aqui uma referência relativa e eu tenho aqui uma referência absoluta. Ou seja, isso aqui é a referência mista, porque a gente deixou um na relativa e um na absoluta. O mesmo a gente consegue fazer para a coluna. Então, por exemplo, se eu tivesse os valores aqui, ó, botar aqui, ó, FAT de faturamento, vou botar aqui, ó, 100 mil, 250 mil, só para a gente ver. Ó. Vou colocar aqui, vou colocar dessa maneira, vou colocar aqui dólar. Eu selecionaria os dois, igual esse aqui dividido por esse. F4 direto. Ele já bloqueou ali para mim. Ctrl Enter. Tá vendo? Ele já fez o valor aqui pra gente. Esse aqui eu vou deixar em dólar. Aqui, ó, uma observação, ó. O que eu fiz aqui, ó. Aqui, ó, eu naveguei para baixo, tá vendo? Então, ao invés de fazer a absoluta, eu poderia fazer o seguinte também, ó. Eu só quero bloquear a linha. Porque eu estou sempre na coluna C, ó, tá vendo? Minha referência é sempre essa daqui. Eu não estou trocando de coluna, só estou trocando de linha. Tá vendo aqui? Ó? Só estou trocando a linha. Então eu prendi a linha, ele ficou fixo. Já nessa daqui, ó, eu tenho que fazer o contrário, tá vendo? Eu estou trocando de coluna. Eu estou indo da coluna G para a coluna H. Então eu tenho que bloquear aqui, ó, só a coluna. Eu quero que você continue na linha 2, mas você vai ficar para sempre na coluna C. Então eu vou dar aqui um Ctrl Enter, ó. Tá vendo que ele ficou ali, ó? Ó, vou adicionar mais um valor aqui, ó, 275. Vou aqui no pincel de formatação, ó, passo para esse também. Vou selecionar esse aqui, vou passar para cá. Ele não coube, eu aumento a coluna. Vou pegar essa fórmula e vou arrastar para cá. Vamos lá, eu vou arrastar essa fórmula para cá. Eu vou mudar de quê? De coluna, mas a linha é a mesma. Então na fórmula eu deixei a mesma linha. Tá vendo? Eu estou deixando ele na mesma linha, então eu não preciso bloquear, mas vou trocar de coluna. Então eu tenho que indicar para o Excel que mesmo eu trocando de coluna, eu quero que essa coluna fique fixa. Então vamos lá, vou arrastar para cá. Não troquei de linha, ele manteve a linha, tá vendo? Mas troquei de coluna, ele trocou a coluna. Consegue ver? Ó,
Troquei de linha, então ele manteve a linha ali, porque minha referência é a 2. Ele viria para cá para o lado, continuaria na linha 2. Sendo que eu mandei ele bloquear a coluna. Então a coluna ficou presa aqui. Ó. Vendo? E com isso aqui, ó, que é a referência absoluta. Vou até colocar o nome aqui embaixo. Ó. Renomear. Ref absoluta. E a gente pode considerar como mista também, algumas vezes. Mas, em resumo, é isso aqui. Ó, referência relativa, que é quando ele acompanha a linha ou a coluna. E a referência absoluta, que é quando a gente consegue travar esse valor. Então vamos lá, assunto muito importante, que vocês façam alguns testes aí no computador de vocês. Tendo alguma dúvida, vocês conseguem deixar aqui no comentário, eu vejo e ajudo vocês aí. E eu espero vocês na próxima aula, a gente vai ver um pouco de gráfico. Só como a gente insere alguns tipos de gráfico que tem, para a gente poder ter uma noção do que o Excel oferece em gráfico básico aqui para a gente. Então até a próxima.